Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Segurar, o seu podcast de seguros. Meu nome é Vinícius Firmino e eu estou aqui agora com dois sócios. Na verdade, nós estamos em 3 sócios, porque nós fazemos parte do mesmo clube, Star Club. E hoje o podcast vai ser muito legal. A gente vai falar sobre a área de contabilidade, sobre empreender, sobre essa questão de sociedade. Tá incrível. E aí eu quero já convidar aqui e agradecer por estar, aceito o convite. E Fernanda Ainá, hoje, e o Thiago Nonato são os nossos convidados. Eles são sócios na Direcione Contabilidade. E eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês aí, para o pessoal conhecer vocês. Vamos lá, tudo bem? Eu sou a Fernanda. Eu tenho 4 filhas. Caramba! 4 meninas. Tenho uma cachorrinha, que também é uma filha. Não deixa de ser, né? Nós estamos no ramo da contabilidade há 10 anos com a Direcione. Que legal! A Direcione completou agora em janeiro 10 anos. Ano passado nós seguimos, né, com um nicho de e-commerce e até hoje nós temos cerca de mais de 150 milhões desde quando começou até hoje de faturamento. Que legal! Nossa, incrível, hein? E você, Thiagão? Eu sou o Thiago. Eu sou nascido em São Paulo, mas fui criado em Limeira, então praticamente eu amo Limeira, minha cidade natal. E, né, sou fundador da Direcione, gerencio ela junto com a Fernanda ali, meu braço direito e esquerdo, tanto nos negócios quanto amizade e tudo mais, a gente se dá muito bem. Que legal. E não tenho filhos. Eu deixei tudo pra Fernanda. 4 filhas. Foi. Nossa, caramba, que legal. E por que vocês decidiram ir para essa área de e-commerce? O que foi na cabeça de vocês para atuar nessa área específica? Eu sempre fui muito entusiasta de e-commerce, né? Eu sempre Legal. gostei muito, sempre trabalhei ali junto também com o e-commerce. Aí eu comecei a atender uma empresa ali que ela era voltada para o e-commerce, eu comecei a participar mais dos eventos de e-commerce. Isso me fascinou, entendeu? E ao mesmo tempo eu comecei a entender os gargalos que os vendedores, né? Ali, principalmente dos marketplaces, tinham, sabe? As dificuldades que eles tinham. Eu falei assim, poxa, tem um nicho aí. Legal. Eu acho que dá pra gente atuar. Eu falei com a Fer, a Fer super topou, a gente tem uma sinergia muito boa, assim, quando a Legal. gente decide, quando a gente pensa junto, e a gente foi pra cima e foi se especializando, e hoje aí a gente ajuda aí bastante empresa aí Que a melhorar maneiro. o fluxo. E Fê, por que contabilidade, né? Assim, a contabilidade escolheu, você escolheu contabilidade, o que te fez despertar para esse segmento, para esse mercado? Agora eu vou contar a história. Senta que lá vem história. Eu nunca imaginei que fosse trabalhar com a contabilidade. Sério? Nunca. Como eu tive filhos cedo, né? Então eu pausei os estudos e fui trabalhar nas empresas de outras pessoas. E em 2010, 2011, eu tive um chefe que ele era sensacional. Ele chegou pra mim e falou: menina, você é muito inteligente para estar atrás desse balcão. Vai estudar, vai ser alguém. E desde então eu comecei a estudar. Eu trabalhei na parte administrativa e financeira, nunca contábil. Porém, naquela época, administração todo mundo fazia. Todas as minhas amigas estavam lá, as Sim. pessoas que eu conhecia estavam no auge de ADM. Quem não sabia o que fazia era ADM. Aí eu falei, eu vou escolher uma outra coisa então que é correlacionado a dinheiro, que é a contabilidade. E foi uma coisa que deu certo, eu gostei. Que legal. Comecei um estágio na Receita Federal, fiz 2 anos de estágio lá, completei tudo. E pós isso, eu entrei como estagiária pro Thiago. Caramba! Eu Que entrei de incrível. estagiária com ele, ainda estava no 3º ano de Isso há 10 faculdade. anos? E isso em 2017. Nossa. Em 2017. Eu já entrei fazendo estágio para ele e em menos de 6 meses já estava praticamente cuidando da operação sozinha. Porque ele vivia em São Paulo, com outro negócio que ele tinha com a irmã. Então foi uma coisa que eu conquistei. Ela apareceu, um casamento. Eu fiz dar Legal. certo. Que legal, que legal. E pra você, como é que foi isso? Assim, caramba, a pessoa começou como estagiária, daqui a pouco é dona da Era muito empresa. louco. É claro que a gente tinha uma
proporção muito menor, né? Sim. A empresa era pequeniníssima. E eu precisava de alguém, porque eu tava tendo que viajar bastante, eu tinha poucos clientes, mas eu não podia deixar na mão. Aí eu não sei a vaga, peguei o currículo, no mesmo dia ela já mandou, sabe? Eu já chamei ela para conversar, começa amanhã. Foi Caramba. bem assim. E eu vi que ela levava jeito e que ela cuidava, ela sempre trouxe muita confiança e ela cuidava como se fosse dela. Que legal. Até que eu participei de um em 2018 já, em 2017 ainda ela estava ainda como minha estagiária ainda, né? Mas já Sim. assumi na operação. Uma estagiária que assumia tudo. E eu participei, tive a oportunidade de participar de um evento de contabilidade que chamava Nibo Conference, aqui em São Paulo. Aí a minha cabeça mudou totalmente do que poderia ser a contabilidade. Né? Que legal. eu tinha uma noção da contabilidade muito ainda ali, trabalhar para o governo. E isso mudou. Cheguei lá, falei, Fer, é o seguinte, expliquei tudo que aconteceu no evento, falei, só que para mim crescer sozinho não dá. Você já toma conta de operação, você topa fazer isso aqui crescer comigo? Que Ela legal. topou e hoje, graças a Deus, tá dando certo, tem dado certo, vai dar muito mais certo ainda. Que incrível. Nossa, gente, eu não sabia. E esse programa a gente chama isso de partnership, né? Que Sim. acaba dando a oportunidade de um funcionário virar sócio. Sim. Aqui na empresa nós temos esse partnership e foi até engraçado que também foi por conta de um evento que nós participamos e o Conrado Adolfo, Sim. ele tava comentando que ele estava na época devendo, sei lá, alguns milhões e a empresa não estava virando e ele tinha a melhor funcionária. E ele falou, caramba, por que não, já que ela é a melhor funcionária, ela já está no teto, no limite, não tem mais para onde crescer, por que não torná-la sócia? E aí a Renata virou sócia dele e agora, assim, a empresa no ano seguinte saiu, sei lá, de uma dívida para um faturamento de 22 milhões. Caramba. E aí aquilo ali, na hora eu olhei pra Lari, e a Lari olhou pra mim e eu falei, nossa, a Thalita. Aí foi a Thalita, 8 anos, a melhor funcionária, ela, todo mundo já olhava pra ela como uma líder. Por que não ela virar sócia? E aí nós sentamos com ela, apresentamos tudo, só que ela tava morando em Minas. Eu falei, olha, não tem como ser sócia em Minas. Aham. Você já trabalha em Minas, tem que vir pra São Paulo. E aí fizemos a proposta e ela falou, não, tô dentro. E ela veio pra São Paulo. E foi engraçado, porque a gente tava morando aqui em Tatuapé. Sim. E ela assumiu o nosso apartamento e a gente foi pra Alphaville. Olha só. Senão a gente tem que pagar multa. Nossa, foi assim, tudo perfeito. Sim. E foi a melhor coisa, porque hoje a gente consegue sair um pouco mais da operação, participar desses clubes e tudo Sim. mais. E ela hoje entrou e ela é uma sócia. Então, esse programa de partnership é muito legal, né? É muito bacana. Pra gente, e a gente enxerga ainda mais possibilidades de outros parceiros também tornarem sócios também. A gente tem essa mentalidade, né, Fer? Que legal, que A legal. gente participa muito disso, né? O pessoal explica muito que, assim, sozinho você chega. Demora, mas você chega. Exato. Com mais pessoas, você chega mais rápido, Mais rápido. melhor. Eu sou muito da tese do dividir pra multiplicar. Exato. Isso, Eu prefiro ganhar 10% de 1 milhão do que ganhar 100 mil reais sozinho. isso. 10% de 1 milhão com um monte de gente do que ganhar 100 mil reais sozinho. Exato. Que legal, gente. E trazendo um pouco desse olhar de contabilidade, quais são hoje os principais pontos assim que vocês identificam para um contador conseguir? E foi até uma pergunta que eu fiz no outro episódio, que eu percebo que essa área de contabilidade, e é muito semelhante à do corretor de seguros, vem um velhinho com a pastinha, com aquele caderninho. E aí, como vocês conseguem, de repente, falar para um contador, olha, você precisa inovar em tal área. Qual dica vocês dariam para esse contador que ele acaba pensando muito com aquela cabeça de 1980 e não deixa o novo, a tecnologia entrar? Pode falar. Eu falo assim, primeiramente tem que abrir a cabeça para a tecnologia, né? A tecnologia não veio roubar o nosso lugar. Eu vejo o problema de muitos contadores das antigas, falamos assim, é que eles acham que a tecnologia veio para roubar o lugar. Sim. Só que a tecnologia ela nunca vai roubar o acesso, nunca vai roubar a consultoria, tipo, a humanidade, Sentimento. Exato. o sentimento. Então, o que eu faço e o que eu oriento esses profissionais a fazerem? Usar a tecnologia para ser um braço a seu favor, para te dar mais tempo disponível para você ser a pessoa que vai mentorar, para você ser a pessoa que vai estar apoiando o seu cliente. E aí o cliente te valoriza muito mais. Que legal, que legal. Muito legal, gente. Eu gosto muito desse assunto e é muito bom para as pessoas conseguirem ver que tem que se atualizar, não tem como, porque senão não vai ficar para trás. E agora a gente falando um pouco do âmbito de mentorias.
E aí eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham? É importante um contador estar numa mentoria? É importante o contador frequentar esses ambientes? É importante, não, é essencial. Porque como que o cliente entende? Vendo o contador aprendendo, a probabilidade dele te escutar é muito grande. É, o exemplo Legal. ele arrasta. Então o contador está lá, ele está em mentoria, está se atualizando, pegando tudo em primeira mão. Depois o cliente, ele vai lá e reporta para o cliente tudo aquilo. Então o cliente ele vai dar mais valor porque ele está vendo que o contador dele está aprendendo. Não está ali só querendo receber mensalidades, não está ali só esperando para entregar o imposto. Eu acho que as mentorias para os contadores hoje já virou uma segunda escola. Eu acho que depois da faculdade de contabilidade, o contador deveria ter, sim, programado mentorias de alavancagem, de crescimento, de gestão de pessoas, porque na faculdade não ensina isso. Não ensina. E essa troca, esse network, às vezes a pessoa fica tão imersa no negócio dela que ela não consegue olhar uma coisa que é óbvia, né? Exato. E às vezes ela vai ali, ela, meu Deus, já vi gente falar, caramba, eu paguei tantos mil reais para ouvir um negócio tão bobo que mudou completamente a minha empresa. Exato. Acontece muito isso, né? Acontece. Sabe o que é legal, Vinícius? Uma vez eu ouvi o Flávio Augusto falando que o empresário, nenhuma escola vai ensinar tanto um empresário quanto outro empresário que já passou por aquilo. E Exatamente. eu acho que nesse ambiente de conexões, assim, você aprende com pessoas que já passaram aquela dor sua, entende? E já sabem a receita do bolo, já sabem o caminho. Então, estar nesses ambientes te encurta um caminho gigantesco, entendeu? Gigantesco. É muito bom. E até trazendo um pouco para o negócio de vocês, hoje, quais são o cara que está trabalhando no e-commerce? Assim, o que vocês acham hoje? Às vezes tem alguém que está assistindo e fala, nossa, eu tenho um e-commerce, mas eu ainda não tenho um contador. Eu faço a emissão de nota. Acontece muito isso. Eu vou pagar o contador, minha margem já é baixa. Pagar o contador, o que vocês hoje podem falar para esse tipo de pessoa que está assistindo e fala, não, eu não preciso de uma contabilidade. Eu faço tudo por aqui. Eu falo para ele que cerca de 15 a 18% ele perde por mês por não ter um contador. Caramba. Isso daí é uma média das empresas que a gente cuidou e presenciou os faturamentos. Pode ser que a empresa lucre até mais e perca até mais do que isso. Essa é uma média que a gente tem em mãos, de números em mãos. E ele mensalmente perdendo isso no longo de 12 meses. Meu Deus. Compreende como que é? O que ele acha que está economizando de não ter uma contabilidade, ele está pagando 2 vezes mais de imposto. Ou quando não tá imposto, né? Às vezes a pessoa tá ali vendendo nos marketplaces, ali tá como MEI, aí estoura o faturamento e nem percebe, vai tocando como dá. Aí de repente desenquadra, aí só vai perceber quando não consegue mais emitir nota, né? Aí fica desesperado, porque aí todo aquilo, principalmente marketplace, Mercado Livre, toda aquela visibilidade que ele tinha na loja dele, quando ele parou de entregar, aí Despenca. para de vender, despenca de uma vez. Então, toda aquela economia que ele fez, burra, vamos falar assim, ele vai perder ali, porque até a loja dele começar a faturar novamente, quanto de dinheiro ele já perdeu. Entendeu? Sem contar nos impostos pagos errado, sem contar de não ter acesso às bonificações, né, entre estados, assim, que pode ter. Então, só tem a perder. E esse cara que ele é desenquadrado do MEI, que a maioria começa pelo MEI, porque paga ali só a taxinha, ele já é desenquadrado automaticamente ou ele tem que, ou sei lá, ele perde aquele MEI? Como é que funciona isso? Ele é desenquadrado automaticamente quando ele atinge o faturamento de R$81 mil. Se ele tem esse faturamento em notas fiscais, a Receita desenquadra automaticamente. Caramba. E aí volta o retroativo e ele tem que pagar o imposto desses 81 que ele achou que ele economizou. Meu Deus. Sim. Com juros e multa. Com juros, multa. E aí você procura um escritório, você vai pagar por declaração que você vai entregar. Então, se foram 12 meses, são 12 declarações. Nossa. Então, assim... Não, o pessoal pode quebrar fácil. Pode quebrar. Para quem começa no marketplace, no e-commerce, a gente não indica abrir MEI. Entendi. O cliente que vai fazer orçamento para entrar vendendo na internet já abre uma empresa de porte.
Ou então a pessoa tem que ter um controle muito grande, né? Tem que ter um controle muito grande, porque para não ultrapassar o faturamento. Porque o e-commerce, ele é muito rápido, acontece essas coisas, né? Somente se a pessoa começa a investir ali em ads, ali, alguma coisa, de repente, ela começa a estourar o faturamento muito rápido. As coisas acontecem muito, escalonam, não sei, muito rápido dentro do e-commerce. E a pessoa, ela não tá nem aí. Enquanto não bloquear o mal do brasileiro, enquanto não bloquear, eu continuo fazendo errado. Exatamente isso. Nossa, que loucura. Eu tenho um amigo que ele na época era gerente de uma loja de bicicleta elétrica e ele começou a vender pelo Mercado Livre. E assim, ele pegava o produto lá na 25 e vendia no Mercado Livre. Só que chegou uma hora que ele começou a vender tanto, aí ele pegou um produto, estava com o nome do fabricante, ele ligou, comprou uma quantidade grande, mas a mesma coisa, assim, não tinha não tinha contabilidade nenhuma, não tinha nenhuma gestão, ele usava o dinheiro que entrava para poder pagar a conta da pessoa física, pessoa jurídica, tudo misturado. E assim, em pouquíssimo tempo, ele em 4 meses já estava faturando aí seus R$ 200.000. É muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Só que em um ano ele quebrou. Quebra. Quebrou, mas assim, quebrou feio. Feio, todo endividado e cheio de estoque. Porque quando você quebra, é diferente de quem trabalha com o estoque dos outros, né? Ele já estava com o próprio estoque, então estava cheio de estoque, ele teve que queimar o estoque para poder pagar. É assim, caos. É um caos total. É um caos total. Caramba, gente, isso eu não sabia, hein? É muito importante. Sem contar o tempo que ele vai voltar para deixar a loja dele de novo ali no Marketplace, que o Mercado Livre vai mostrar para os compradores, né? Ele some ali do radar, ninguém mais compra. Ninguém mais compra, porque aí começa a ter reclamação, aí o nível dele que era verde, lá a capa é vermelho. E ele não consegue entregar, que não consegue emitir nota. Então, esse cara, o indicado é ele já iniciar com um CNPJ que não seja MEI. Sim. Exato. Quem procura a nossa consultoria, a gente já faz isso. Porque a pessoa não entra no Marketplace para vender 6.750, que é o permitido no MEI. Entendi. Ele entra para vender 30, 40, 50. Então, eu não indico abrir o MEI. Porque ele vai gastar para abrir o MEI. No mês seguinte, ou 2 meses que seja, ele vai ter que fazer uma nova empresa. E o Mercado Livre não aceita trocar o CNPJ. Não aceita? Não. Tem que usar o mesmo. Tem que usar o mesmo, porque se ele conseguiu fazer uma Começa uma loja alavancagem nova. na conta e ele vai lá e substitui por uma empresa nova, você perde todo o alcance que você tinha. Caraca. Então, quem busca e-commerce quer vender. Quem quer vender não é MEI. Essa é a dica que a gente dá. E já faz um estudo de como ele vai precificar isso daí, certo? Já considerando imposto, porque o imposto tá aí, gente. Tem que pagar. Tem que pagar. Tem que incluir ele na precificação e pagar, entendeu? E conseguir algum incentivo do governo, se tiver ali, para poder pagar menos imposto. Pagar imposto é inevitável, mas precisa pagar imposto de uma forma eficiente, né? De uma forma justa, de uma forma aproveitando todos os benefícios fiscais aí que estão aí pra gente usar. E é verdade que o Leão ele tá vindo com tudo, porque algumas pessoas estão falando que, na verdade, ontem a minha sogra ela é advogada e aí recebeu um cliente que o cara tem que pagar R$ 38.000 pra Receita, porque ele colocava lá que assim ele não recebia o salário dele, mas na empresa dizia que pagava, mas ele não recebia. Um rolo danado, ele não declarou e conclusão. Então, vieram atrás dele e, assim, já pegou 22, 23 e vai pegar 24 se ele não notificar lá a tempo, mudar o que tem que ser mudado. E aí eu queria saber, tá cada vez pior isso? Na verdade, já está pior. É que as pessoas não se deram conta. Quando a tecnologia entrou, o rastreio aumentou. É que são muitas pessoas sonegando. Então, você concorda que até chegar numa massa demora? Sim. Mas já está. Então, eles conseguem retroagir 5 anos. Então, se você fez ilegal, nós estamos em 2025, eles podem retroagir até 2020. Caraca. Então, pode pegar do cliente da sua mãe, pode pegar 22, 21, se a Receita realmente quiser, ela pode pegar. E o rastreio está mais forte e vai ficar mais forte. Por quê? Saiu no começo do ano aquela história do Pix, dos R$ 5.000. Muita gente vai atrás de vocês? Trabalhando Nossa. que nem época de imposto de renda. Que isso? Sim, mas a gente orientou da forma correta. Por quê? Aquilo lá foi um desvio de informação.
Porque a lei já existe, não do Pix, Sim. mas da movimentação bancária. Se Sim. você tem acima de R$ 2.500 na pessoa física, você é tributado. A diferença é que eles iriam notificar a cada Pix feito por R$ 5.000 e futuramente tributar. Foi isso. Aí todo mundo já entrou num caos, num desespero. E não quer dizer que eles tiraram. Não tiraram. A Receita continua fiscalizando. E todo mundo acalmou e acabou o assunto como se nada tivesse acontecendo. Gente, vai continuar. E vai ficar ruim para todo mundo que continua sonegando. Vou cortar isso, vou colocar tráfego pago agora. Vai todo mundo. Ah! Caramba, que loucura, hein? Meu Deus. A gente orientou todos os clientes que foram lá para tentar regularizar, abrir empresa ou fazer o carnê-leão, porque também pode fazer na pessoa física, né? Se regularizar. E todas as pessoas que passaram pela gente no começo do ano conseguiu adequar a renda com a declaração. E é isso que a gente indica para as pessoas. Se você trabalha como autônomo, você faz a declaração, coloca o que recebeu, amarra a operação, porque daí você não tem risco. Perfeito. Eu vi esses dias, na verdade, agora começou a aparecer pra mim assim, boleto foi gerado. Um boleto foi gerado. Isso nunca tinha, nunca teve. Como se é gerado um boleto no meu nome, já aparece. O boleto de um cartão, apareceu a notificação no meu outro banco dizendo que tem que pagar. Eu falei, cara, eles estão mesmo... Tá, por conta do DDA, né? Tudo que gera no seu nome ali, se você está habilitado no DDA ali de um banco, já começa a aparecer em todos. Tudo interligado, tudo que emitem contra você. E até mesmo quando, na declaração de imposto de renda, vamos falar assim, comprou uma casa, um apartamento, já aparece também lá. Agora já está tudo muito... Quando a gente puxa para fazer, já os cartórios enviam tudo já. Os bancos enviam, os cartórios enviam. Agora com Receita Saúde vai intensificar mais ainda a questão de plano médico, que você foi no dentista, essa questão de comprar recibo não vai existir mais. Que Chegar na loucura. última hora. Os nossos contadores antigos, que é o contadorzinho do malote, que antigamente você tinha um contato do médico e o cliente. Né? O cliente está lá com um faturamento totalmente estourado. Ah, eu tenho um médico aqui que não declarou esse ano que ele pode fornecer uns recibos. Antigamente era feito isso. Que isso, não sabia disso não. Que não, loucura. pois Aí o médico ele fazia uns recibos como se aquela pessoa tivesse passado com ele. Para diminuir o imposto. Hoje não tem mais isso. Meu Deus. É tudo online. Você entra no aplicativo, passou na consulta médica, psicólogo, dentista, ele já emite o recibo para você, vem numa notificação do seu Gov na hora. Cara, o brasileiro dá jeito pra... É bizarro, né? É bizarro. Não, é igual no nosso segmento, a gente trabalha muito forte a questão de plano de saúde. E aí começou um movimento na questão de emagreça pelo plano, faça botox pelo plano. Cara, loucura, loucura. E aí, É uma desinformação, né? não, e aí a pessoa chegava lá, e até aconteceu isso um caso de uma senhora, emagreça pelo plano. Aí ela chegava lá e falava, olha, aqui a gente faz reembolso assistido. Aí você passa a senha do seu aplicativo, eles entram e eles colocam que você fez, assim, milhares de exames. E eles faziam nota como se a pessoa tivesse feito e mandava pro plano reembolsar. Só que aí o que aconteceu? Uma das nossas clientes foi, né, em um desses médicos abençoados e simplesmente a gente recebe a carta da Bradesco cancelando ela. Eu falei, mas o que aconteceu? 65 anos de idade, o médico disse que ela fez beta-HCG, exame de gravidez com 65 anos. Nossa. Só para ter reembolso, assim. Você vê o nível. Não, é bizarro. Em conclusão, isso gerou um prejuízo de 11 bilhões de reais para os planos de saúde, assim, todas elas fechando no vermelho, reajuste lá em cima, e todo mundo paga a conta, né? Todo mundo paga a conta. Todo mundo paga a conta, porque sempre tem um espertinho, e a pessoa ela é assim, tão ignorante nesse, eu já pago isso, pelo menos eu tenho que... Não é assim que funciona. Porque quando você precisar de fato, você consegue receber um atendimento que custaria... Tem um casal de clientes na época da pandemia, que eles eram de uma empresa, e eles pegaram Covid, os dois, e infelizmente morreram. E assim, a mulher deu um prejuízo de 3,5 milhões para o plano e o homem 2,2 milhões. Aí assim, você vê, mas de fato eles precisaram utilizar, não foi nada... Mas Inventado. a pessoa, ela quer dar o jeitinho brasileiro, ir lá, quer emagrecer pelo plano. E eles faziam isso, assim, reembolso. Aí, agora eles tiveram que investir na tecnologia para colocar a Face ID.
e investir em tráfego, investir uma tecnologia também para poder pegar todas essas empresas que faziam tráfego. Ano passado, 16 médicos, a Sul América conseguiu cortar o CRM deles. Perderam o CRM, 16 médicos por conta disso. Eu Por causa de acredito. fraude. Por fraude. Eu acredito. Meu Deus. Muita loucura, né? E assim, é uma conta que depois todo mundo paga, os planos cada vez mais Mais caros. caro. E aí você vê, chega uma hora que a conta não fecha. Uhum. E eu falo, daqui a pouco, para ter plano de saúde, vai ser um objeto de luxo. É verdade. Só quem for muito rico vai conseguir ter plano. E a gente paga, que nem você falou, a gente paga a conta de quem quer dar o jeitinho, né? Exato. E tem como, por exemplo, esse cara que está no Mercado Livre, ele conseguir, através de algum jeito, pagar menos imposto? Tem. Tem sim. Existem hoje alguns estados que eles têm alguns benefícios fiscais, né? Que é Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina. São Paulo tem um regime especial também, só que não tem redução de imposto, ele tem redução de burocracia, digamos assim. Entendi. Mas não tem uma redução real de imposto. Mas nos estados de Minas, nos estados do Espírito Santo, Santa Catarina, tem uma redução real de imposto. Fora algumas outras, dependendo do NCM da mercadoria que ele trabalha, tem alguns outros regimes também que ele consegue, tem tributação monofásica. Precisa fazer um estudo tributário do cliente para entender se ele está pagando o que é realmente justo de imposto ou se ele está pagando imposto a mais. E eu falo para você que mais de 80% das empresas pagam imposto a mais. Caramba. E tem como ele saber, assim, ou só procurando um contador mesmo, mas ou às vezes ele olha em alguma coisa para descobrir se tá pagando? Tem que procurar um contador. Por quê? É muito difícil. Para o contador já é difícil, porque a nossa legislação tributária é muito complexa. Entende? Então, muda, às vezes, o mesmo produto, dependendo do estado, muda a legislação, muda a tributação. Então, você imagina para uma pessoa leiga. Para quem estuda para aquilo já é difícil compreender, imagina uma pessoa que precisa de horas ali de dedicação. Então, é muito mais fácil, muito mais barato a pessoa procurar um contador. Pessoal, eu vendo isso aqui, compro daqui, vendo isso aqui para tais estados. Qual que é o melhor regime para mim? Onde eu Legal. tenho mais benefício. Isso daí é a melhor forma de pagar menos imposto. Maravilha. E vocês atendem o Brasil todo? Brasil todo. Brasil inteiro. Então, o cara que estiver assistindo a gente lá em Manaus, quiser contratar, Sim. A legal. gente tem clientes no Paraná, Minas, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, qual Janeiro, mais? São Goiânia, Paulo, Brasília. Nossa, perfeito, perfeito. E como é que as pessoas hoje, elas hoje podem encontrar vocês nas redes sociais, né? Sim. Fala a rede social aí já para a pessoa já saber como ela consegue solucionar o problema de imposto dela com vocês. O meu arroba é ferainá Legal. no meu Instagram. E também tenho o Instagram da Direcione, que é @DirecioneSP. Legal. E por que esse nome? Foi você que criou? Em conjunto, né? A gente pensou. Conjunto. Antes, o nome da empresa era as minhas iniciais. Ah, Era TBN Conte. A gente começou como TBN Conte. Só que aí não fazia mais sentido. sim. Porque a Fernanda já estava na sociedade há um tempo. Não fazia mais sentido, a gente também nosso nome era TBN Conte Assessoria Contábil. E contabilidade começou a ser parte de um produto nosso só. Apenas um produto. Apenas um produto, né? E aí a gente falou assim, não, a gente tem que pensar uma coisa mais ampla. E aí veio Direcione, eu falei assim, pô, direcionar, sentido de direcionar a pessoa para o caminho certo, né? E também aí, soluções empresariais. Por quê? Porque hoje a gente trabalha de acordo com aquilo que você precisa. Então, Legal. eu faço um pacote para você. O que você precisa para sua empresa? Aí eu resolvo, Tudo? Tudo. praticamente. Financeiro, registro de marca, Caramba. Consultoria, de consultoria, gestão, treinamento, de implantamos pessoas. financeiro. Tem alguns clientes que chegam pra gente que não trabalha financeiro na planilha ou no caderninho. A gente Ainda. implanta sistema, ensina, treina para ele ter um financeiro onde ele possa ter uma visão mais ampla da empresa dele, com projeção de fluxo de caixa. A gente ensina, porque a gente viu que era uma dor de pequenos e médios empreendedores, empresários, assim. Tinha muita dificuldade com isso. E a gente tem um sistema parceiro nosso lá que é muito fácil de implantar e da pessoa ter visão. E a gente fechou uma parceria bacana e a gente ajuda a implantar e essas pessoas começam a ter mais visão da empresa. legal. Começa a fazer menos cagada, começa a ganhar mais, lucrar Isso é mais. importante. Muito. E isso era uma dor muito grande, entendeu? E a pessoa achava que ali na planilha ela estava resolvendo o problema dela, mas ela só viu o passado.
Eu acho que essa questão de ver só passado, o que já aconteceu, você não consegue fazer nada. Você precisa começar a enxergar o seu futuro, para você tomar atitude para melhorar ali o futuro, não só enxergar o passado. Que legal. Essa questão do ecossistema é muito legal, muito importante, né? Hoje a gente também está trabalhando muito em cima disso. Então, hoje nós, além uma corretora de seguros, o nosso foco é plano de saúde, mas a gente acaba trabalhando em cima de vários outros seguros, porque o cliente já está ali, ele fala, nossa, você já me atende tão bem nessa área, e aí a gente está implantando a parte de investimento também, então para ajudar esse cliente ali quando o quesito for investimentos. E vocês têm seguro já na empresa de vocês, não? A gente tem seguro de Banco. banco. Ah, de banco? De banco. Não, que isso. Não, mas assim, vocês indicam o banco para poder cuidar da... Ah, não. Não, o banco faz o nosso seguro só. Ah, sim, mas o cliente, por exemplo, quer um seguro, vocês não fazem nada. A gente não tem parcerias. Não tem parcerias com ainda. seguros. Então a gente vai conversar sobre isso. Conversar sobre Vamos, isso. vamos resolver esse problema. Com certeza. Porque o cliente já tá ali. Ampliar a gama ali, né? Exato. E assim, hoje a gente bate muito forte na questão de redução de custo. Sim. Porque eu falo, cara, convenceu a pessoa que não tem um plano de saúde, que é importante ela ter, normalmente para ela é uma coisa que não faz sentido, ela não vê muito valor nisso. Agora, a pessoa que já tem, às vezes ela tá pagando muito caro por isso. Tem um cliente que me indicou, uma amiga dele, é uma família com 7 pessoas, eles estavam na Bradesco pagando R$32 mil por mês. Caramba. Para 7 pessoas, num produto sem Einstein, sem sírio-libanês. Então, nem era o mais top. E aí nós entramos com a nossa consultoria, que é exatamente esse trabalho que nós fazemos, para identificar o que essa pessoa paga, se está muito acima do mercado, e o que a gente pode ofertar para ela para poder baratear isso, mantendo o mesmo padrão ou melhorando. E aí, no caso dessa empresa, nós conseguimos levá-los para um plano com Einstein, com Sírio. Na Sul-América, então é um plano bem compatível com o Bradesco, no caso é nível de seguradora, e eles saíram de 32 mil para 18 mil reais por mês. Quase metade do preço. Exato. Então, assim, foi na hora que eu apresentei, eles falaram, meu Deus, então a gente atua muito forte nessa parte de fazer com que o cliente, e até mesmo na parte de contabilidade, a gente tem um contador no Rio, que ele é um senhorzinho, tem lá os clientinhos dele no Rio, e ele indica muito pra gente, os clientes dele que falam, cara, eu preciso pagar menos, preciso reduzir. Então, a gente atua exatamente nessa parte de redução de custo. Bacana. Então, vamos criar essa sinergia aí também. É, isso aí. E como é que é trabalhar assim em sociedade? Como é que conta de repente pro cara que às vezes, porque isso também tem muito, às vezes a pessoa tá sozinha e eu vejo muito isso. Cara, sozinho você chega num lugar. Se tiver com mais alguém, é uma outra mente, é uma pessoa que às vezes tem um soft skill bem diferente do seu, que vai conseguir acelerar a empresa. E aí, qual é esse olhar que vocês poderiam falar para esse contador que está ali preso, amarrado só nele? Às vezes tem um funcionário muito bom que poderia estar como sócio da empresa e ele não tem coragem, que ele fala, não, vou perder aqui a minha empresa. Fala você, porque você que abriu o parque da sua empresa. Eu falo assim, a primeira coisa que aquela pessoa tem que decidir na hora de pegar um sócio é o seguinte, são habilidades complementares. Legal. A pessoa tem que ter uma habilidade complementar com você, entende? Senão, às vezes, muita gente pega um sócio só por conta do dinheiro. E o dinheiro não é tudo. O dinheiro você pega um empréstimo no banco. Sim. Entende? A pessoa tem que ter habilidades complementares com a sua. Então, o primeiro é enxergar essas habilidades complementares. E também enxergar se a pessoa tem vontade de crescer. Às vezes a pessoa é um ótimo operacional e ela gosta de ser operacional e ali tá tudo bem. Se você traz ela para a sociedade, você vai perder um ótimo operacional. Exato. Você precisa ler as pessoas. Então, entender de comportamento e conseguir enxergar essa pessoa se ela tem vontade, se aquilo brilha no olho dela em ser sócio, participar da sua sociedade. Para mim, eu enxerguei isso na FER lá em 2018 e a gente deu muito certo. Que legal. Tem muito ainda para acontecer ainda. Que legal. Gente. E o seu olhar, Fê? Fala aí um pouquinho. Eu tenho o mesmo pensamento que o Thiago. Eu acho que as pessoas que trabalham sozinhas, elas vão chegar em algum lugar, determinado Sim. lugar, mas que se tiver uma outra pessoa, vai chegar muito mais rápido. E como ele mesmo disse, vai muito do perfil, mas que dentro de cada escritório, eu acho e eu tenho quase certeza que existe uma pessoa que tem o perfil que o contador precisa de sócio.
É que às vezes ele tá tão preocupado ali no atendimento, em manter a operação, que ele não consegue olhar de cima quem pode ser o seu braço direito. Eu sou totalmente a favor e adepta a isso. E inclusive, a gente pensa em colocar mais 3 sócios que serão os que vão cuidar dos outros departamentos. Cada departamento, a gente tem um projeto futuro que tenha um sócio. Que legal. BP seria um sócio, fiscal seria um sócio e contábil seria um sócio. Isso é um planejamento. E quem pregou esse planejamento pra gente foi, inclusive, um último dono do prédio que a gente alugou. Que ele legal. é dono de um escritório muito grande em Limeira e ele contou toda a história pro Thiago. E a gente pegou essa ideia para nós. Ele tem 4 sócios, cada sócio era o analista de cada departamento. E a empresa dele deu muito certo. Ele cresceu muito mais quando ele dividiu as partes da empresa. Porque eu cuido melhor quando é meu. Exato. Eu, funcionário, ele não vai ligar se ele vai chegar atrasado, ele não vai ligar se ele jogou muito papel no lixo, ele não vai ligar se ele desperdiçou. O dono não. Ele vai estar olhando ali quem está ao redor para a empresa crescer. Por isso que eu acho que é muito válido. Eu sou adepta e eu sou a favor de sociedades. Incrível, gente. Muito bom, muito bom. Isso aí eu tenho certeza que é um ponto muito importante para quem de fato está buscando ali crescer. E aqui nos bastidores a gente estava conversando, vocês falaram que depois que vocês entraram para a mentoria, dobrou o faturamento. Sim. Aí eu queria que vocês falassem assim, o que eles falaram assim de tão... Nossa, uau, dobrou o faturamento. O que foi? Por que dobrou o faturamento? Que mágica foi essa? É o TBC. TBC. Já ouviu falar em TBC? Não. Tira a bunda da cadeira. Às vezes a gente está debruçado ali no nosso operacional e realmente tudo pra gente é uma dificuldade. Porque os problemas do dia a dia, eles vão nos consumindo. Sim. A partir do momento que você começa a se afastar e olhar de cima, eles nos ensinam a olhar de cima, aprender com quem já passou por aquilo e tomar atitudes mais certeiras. Então, aí a gente vai sem medo. Porque, pô, deu certo pra ele, vai dar certo pra mim também. Tô aprendendo com quem já fez e já deu certo. Entendeu? E aí a gente começou a tirar a bunda da cadeira e fazer o que tava aprendendo, né? Não adianta a gente chegar num evento, às vezes você vai num evento super legal, com bastante conteúdo, você, nossa, aquilo lá brilhou meus olhos. Chegou no outro dia no escritório, você não fez nada, você não fez o seu TBC. Isso é muito Literalmente importante. isso. Parece muito óbvio, Sim. mas faz muita diferença. Como a gente estava conversando ali. Você sabe que precisa ser feito, mas uma pessoa ali na frente te falando, fala, caramba, é mesmo, eu poderia ter feito. E aí você faz. Não fica só no sonho ou no planejamento. Por quê? É aquilo que ele falou. Se você viu o que ele fez e deu certo, porque justo com a gente vai dar errado. Não é possível que eu sou o alecrim dourado que não vai dar certo. Na minha vez, logo na minha Logo na vez. minha vez não vai dar. Caramba, que legal. Hoje nós estamos desenvolvendo uma liga não, na verdade uma mentoria para entrar dentro da liga. E o nome do nosso clube vai ser Gerações Club. Porque a minha esposa, ela passou pelo plano de sucessão, no caso a mãe dela passou pelo plano de sucessão, dando a empresa para ela. Sim. E aí a gente vai trazer esse olhar, quão importante é você ter ali seu filho assumindo, porque hoje tem uma pesquisa que mostra que a cada 10 pessoas quando morrem, 7 a empresa fecha. Sim. Porque não existe sucessor, só tem herdeiro. Então a pessoa morre e o filho ele é herdeiro, ele não é um sucessor. E a nossa ideia como clube é ensinar esses filhos a se tornarem sucessores e não herdeiros. Então a gente vai pegar essas pessoas e vai criar um ambiente, porque também era minha dor muito grande. Quando eu tinha 15 anos de idade eu comecei a empreender. E era um ambiente que só tinha gente de 50, 40 anos de idade. E não tinha um ambiente que fomentasse ter aquele jovem, algo que o jovem falasse, putz, é muito legal estar aqui. Então a gente quer criar um ambiente que vai ser muito bom para jovem, que vai ser muito bom também ali pro tiozão de 50, 60 anos, para trazer essa experiência do mais velho com a tecnologia, a inovação, a expertise do mais novo. E dar uma fusão meta de ali. Gerações ali, exato, né? E aí a Gerações Club. Isso daí faz muita, mas muita diferença. A gente tá nesse impasse. Porque eu coloquei a minha filha mais velha para trabalhar com a gente. Quantos anos ela tem? 22. Caramba, você foi mãe nova mesmo, hein? Nossa! Vó. Já é vó? Eu sou. Meu Deus! Você contou pra todo mundo. Vai virar um corte. Eu sou vó. Tá bom, maromba tá bom. Então, eu coloquei ela recentemente. Ela está como auxiliar de todos.
faz tudo. Café, limpa chão, auxilia Que DP, auxilia legal. fiscal. Porém, é aquilo, a gente não tem a expertise da sucessão. A gente quer que ela assuma, mas ela não tem experiência, ela não tem nível técnico, ela não tem vivência na vida, em tudo. Sim. Então, eu disse pro Thiago, daqui 10 anos, se não der certo de nenhum dos filhos meu querer assumir a empresa, a gente vende. É isso. Porque não tem o que fazer. Não tem. A gente chegou nessa conversa. Porque eu gostaria de levar a Direcione à frente. Sim. Porque eu tenho filhas, ele ainda não tem, ele pretende ter, mas as minhas já poderiam ir aprendendo para levar o legado, né? Mas eu não vejo esse interesse na juventude. Ai, mãe, mas você faz contabilidade, é muito chato. Eu não sei como fazer isso. Então, é um ótimo clube para eu estar. Aí, ó, pronto. Pra gente lançar, eu já vou te chamar. Mas eu vejo que é muito isso, assim, no caso da Lari, a minha esposa, ela estava com 18 anos de idade e ela ia iniciar a faculdade de publicidade. E, na época, a Sul América, ela selecionou as 30 maiores corretoras do Brasil e a nossa corretora foi selecionada para fazer um evento de sucessão e levar os filhos lá para dentro para eles olharem com outro olhar. Porque às vezes o olhar que os pais passam acaba não sendo um olhar atrativo para o filho. Porque o olhar dele, de repente, nossa, eu queria de um jeito, e ele não consegue enxergar isso. E aí ela passou por esse treinamento e saiu de lá apaixonada. E aí ela foi cursar administração com ênfase em seguros. E ela se formou, fez MBA em Londres em seguros. E aí, assim, a mãe dela entregou a chave. Tanto que hoje a tomadora de decisão é a Lari. Então, assim, hoje ela é CEO da Agnos. E acaba que foi exatamente todo esse trajeto. A gente quer pegar isso e trazer, porque dá pra gente duplicar isso para outros negócios e ajudar a salvar muitas empresas. Porque, principalmente no nosso ramo, o que a gente identifica muito é isso. Porque, e contabilidade também é muito parecido. O filho, assim, olha e fala, cara, isso é muito chato. Nossa, eu não quero. Mas um ponto também que eu acho muito legal, que eu já vi até alguns corretores fazendo, é o filho, ele ama a tecnologia. E ele odeia vendas. E normalmente, o cara que cria a empresa, ele é o vendedor. Ele não é, assim, o administrador, o analítico. Ele é o cara que está ali vendendo e a empresa surge nessa loucura. Sim. E às vezes ele pode tentar trazer a empresa para o filho no olhar de... Aí foi até o que aconteceu com esse, que nós conhecemos. O filho, ele criou uma tecnologia dentro da empresa, dentro da corretora, que foi absurda. E a corretora, só por causa dessa tecnologia, ela começou a vender tanto. E aí, o que acontece? Hoje tem os vendedores, só que quem criou essa tecnologia é o filho, que hoje ele já virou CEO também da empresa. Então, trazer esse olhar que, às vezes, a pessoa ela não quer ser a contadora, Exato. mas ela pode ser a CEO ou ela pode ser a sócia da contabilidade, que ela tem algo para agregar dentro. Exato. E ela consegue trazer clientes de uma outra forma e tem alguém ali para poder exercer o papel de contador. Exato. Mas ela continua ali como a sócia, como a CEO. Então, a gente quer trazer esse olhar. Que legal. Esses já serão nossos convidados. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Já vou lançar o cupom de desconto. Que legal, gente. Mas é isso. Então, e a gente trazer isso, porque, cara, a gente precisa salvar. Isso é uma dor muito latente para as empresas, né? Então, a gente quer estar aí ajudando as pessoas para poder conseguir salvar as empresas e... Projeto não deixa a sua empresa morrer. É isso aí. E não seja um herdeiro, seja um sucessor. Pronto, eu vou fazer uma camisa. Igual a galera do Fire. Sim. O pessoal do Fire que faz aquele barulho todo, vai ser isso. Sim. Gente, muito legal. Nós já estamos por incrível que pareça, eu adoro falar isso porque passa muito rápido. Já estamos a 45 minutos. Caramba. Nossa. Nem parece, né? Deu. Muito louco. Mas eu gosto muito dessa troca porque a gente aprende muito, ainda mais nessa parte de contabilidade, que é uma coisa, é um ponto muito importante que eu vejo que as empresas acabam não dando tanta ênfase quanto de fato precisa, né? E até eu queria que vocês trouxessem um pouco disso, assim, de empresas que vocês pegaram, que, caramba, por conta de não ter uma contabilidade ou uma contabilidade ruim, tava lá falindo e vocês conseguiram aplicar alguma coisa, olhar ali e a empresa conseguiu crescer. Posso falar de um caso de e-commerce, inclusive. Legal. Que o cliente estava faturando mais de 100 mil no marketplace e ele chegou para mim, já fazia 1 ano que ele trabalhava, como estava numa outra contabilidade, e ele trouxe para mim, aí eu fui ver os números dele e falei, você está tendo prejuízo. Eu falei assim, como eu tô tendo prejuízo? Eu falei, você está tendo prejuízo, faz 3 meses que você está no prejuízo. Mas tem o dinheiro na conta. Eu falei, isso não quer dizer nada. Você tem fluxo de caixa, mas você está no prejuízo. Aí eu mostrei para ele, aí nós
fizemos tudo, ensinei ele como controlar, fizemos algumas estratégias ali, e a partir do segundo mês que ele estava com a gente, já começou a entrar no azul já, e por conta de Caramba. estratégia, cara. É E a isso. pessoa não tem venda. Às vezes a pessoa acha que o dinheiro no caixa é sinal É de lucro. lucro, e É não lucro, é, não é é. fluxo de caixa. Entendeu? Isso a Isso é longo muito prazo dá importante. ruim. Dá ruim. E aí o que acontece com grandes empresas aí, que fatura, de repente quebra de uma vez com prejuízos milionários. Dizem, né? Entendeu? Porque Faturamento é ego. Faturamento é ego. Faturamento exatamente. Caramba, legal. E você, Fê, lembra de alguma história? Ixi, eu tenho vários. Esses clientes que aparecem lá, de alguma É só forma... pepino, né? Não Não, chega um eles assim. só aparecem quando estão ferrados. Desculpa, gente, mas vocês não vêm antes. Não adianta falar que procurou e consultou. Não, todo mundo que chega já veio porque ou tá bloqueado, ou porque a empresa tá suspensa, não consegue fazer nada. Então, até hoje eu não vi uma empresa que chegou boa lá. Todas que chegaram vieram com algum problema. Ou Caramba. fiscal, ou com pendências ali no estado. Todas elas têm. E com o nosso acompanhamento, é que não tem um nome definido agora para a empresa, mas com o nosso acompanhamento, a gente viu que essas empresas, elas precisam de uma consultoria além da contabilidade. Porque a contabilidade é um serviço, a consultoria, ela é outro serviço. Muitos vieram de outros escritórios, tinham contabilidade ativa e mesmo assim não conseguiram. Porque você sentar com o cliente ali, pegar os números dele, igual o Thiago está falando, destrinchar toda a operação, você consegue fazer com que, às vezes, ele trabalha menos e ganha mais. Hoje o nosso intuito é esse. Porque você não tem que trabalhar só para ter o tal do faturamento, que é o puro ego. Sim. A gente quer otimizar, você trabalhar menos com mais lucratividade. Isso que a gente prega para os nossos clientes. Legal. Fazer uma contabilidade com custos, fazer todo um apurado. Ajudar na precificação, eu vejo que os clientes têm muita dificuldade com precificação Eles de não produto, sabem. serviço. Eles pensam assim, comprei por R$10, vou vender a 20, tô ganhando 100% em cima. Essa é a conta que eles fazem. E não é bem assim. Não é? Não. Gente, incrível. E agora chegando na reta final, eu sempre pego de surpresa. Eu queria que vocês deixassem uma palavra, uma frase, algo que queima no coração. Pode ser de contabilidade, pode ser de pessoas, pode ser, mas algo pra gente poder fechar aqui o nosso podcast. Então, deixar ali a frase da Fê, a frase do Ti e finalizar com chave de ouro. Minha frase, então, voltando um pouquinho que a gente falou. Se você não tem essa atitude, ainda tenha TBC. Quando Isso você é muito aprender bom. TBC Isso é na muito sua bom. vida, tudo vai mudar. É isso. E a minha frase é: o sucesso ele é treinável. Ninguém nasce bom. As pessoas se tornam bons, treinando sempre e todos os dias. Coisa linda, gente. Olha, foi um prazer ter vocês aqui. Foi maravilhoso. Aprendi demais. Vou colocar o arroba de vocês aqui embaixo, o pessoal te seguir. E sempre que, assim, vou colocar lá, gente, precisar, tem um e-commerce, provavelmente está se ferrando. Procure quem sabe. E é isso. Botar o cupom, falar assim, ó, se vê através do Pode Segurar, Sim, tem cupom pode, de desconto. tem cupom. Exato, tem É isso cupom, aí. tem uma consultoria aí pra gente analisar o e-commerce de vocês aí. Maravilha. Gente, muito obrigado pelo convite, por Obrigada, aceitar o eu. convite, foi maravilhoso. que E ó, agradeço. você que tá aqui, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, comenta, manda para um amigo. Sabe aquela pessoa que tem uma lojinha ali rodando e provavelmente está pagando imposto a mais? Já manda para essa pessoa para poder aprender um pouquinho como ela vai fugir desses impostos. Claro, ela vai ter que pagar imposto, mas não precisa pagar de forma inteligente. É isso aí. Muito obrigado, sucesso e até a próxima. Até, gente. Até.